Paz, Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de titular o devocional como Venha à casa do Senhor. Sabe? E quando eu falar aqui casa do Senhor, eu quero que você entenda que eu estou falando da igreja e não do corpo que nós temos, porque sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas eu gostaria que toda vez que eu remetesse à casa do Senhor, eu gostaria que vocês lembrassem da igreja, igreja prédio, ok? Bom, sabe, hoje em dia muitas pessoas não entendem o real valor da igreja, não entendem o real valor da comunhão, não entendem que há um propósito, porque se não fosse assim, se não houvesse um propósito, com certeza o Senhor não a teria criado. Se não houvesse um propósito da igreja, o Senhor com certeza não a teria criado. E sabe, essa é uma das armadilhas que Satanás usa hoje em dia. Não, não precisa ir ao culto. Você tá cansado, você tá batido. Hoje seu dia foi muito cansativo. Você precisa agora de um bom descanso. E sabe, Satanás impede muitas vezes que feridas possam ser curadas na nossa vida. Sabe, porque a igreja é isso. Igreja é o lugar que você vai para tratar com Deus. Você pode tratar com Deus no seu quarto, no seu lugar secreto, falando com Deus. Mas sabe, a igreja prédio tem um propósito, que é o propósito da comunhão. Uma prova de que a igreja tem um propósito é que quando lá no começo da igreja primitiva, quando Roma fica sabendo que tá pegando o cristianismo. Quando vê que o cristianismo está se espalhando, uma das coisas que Roma faz é começar a pegar os judeus e impedir que eles fiquem juntos. Então nós vemos que aí há um propósito. Há um propósito de deixar eles separados. Porque como a própria palavra do Senhor vai dizer que quando um sofre como corpo, quando um de nós sofre, todos sofrem juntos. Mas a Bíblia também vai dizer que quando um é honrado, todos se regozijam com a honra do outro. E sabe, baseado nisso, eu gostaria de ler com vocês Salmos, capítulo 95, versículo 6, que diz: Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Sabe o que eu acho fantástico é que o salmista olha e tá chamando alguém, o salmista tá convidando, ele tá dizendo: olha, vamos à casa do Senhor. E ele não diz: ah, vamos para a casa de qualquer senhor, para a casa de qualquer Deus falso, não. Ele diz: vamos, adoramos, vamos adorar, nos prostrar e nos ajoelhar perante o Senhor que nos criou. Ele está dizendo: olha, há alguém maior que nós, que nos criou, nos deu um propósito, e vamos adorar a Ele, porque Ele merece ser adorado, merece ser honrado. E sabe, o que eu acho fantástico é que a Bíblia vai tratar sobre esse assunto em várias e várias e várias vezes. Nós vamos ter como outro exemplo o Salmo 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, o salmista está dizendo, eu fiquei alegre quando me deram o convite. Muitas pessoas hoje em dia recebem esse convite, mas não se alegram. Pelo contrário, muitas pessoas se entristecem por receberem o convite de ir à casa do Senhor. E sabe, quando recebemos esse convite, quando sentimos o Espírito Santo nos incomodando para ir para a igreja, que toda vez que tiver um culto, o Espírito Santo vai fazer isso, porque ele quer falar com você em todo culto. O Espírito Santo não fala com você em apenas um culto, uma vez por semana, não. Ele fala com você em todos os cultos que você for. Ele vai falar com você em cada mensagem que você ouvir, sabe? E é por isso que temos que entender o real valor do Espírito Santo na nossa vida, o real valor da presença do Senhor no nosso dia a dia. E sabe, lá no Salmo 84, diz o seguinte: mais vale um dia nos teus átrios que 1000 em qualquer outro lugar. Quando o salmista diz isso também não é brincadeira. Ele está dizendo: olha, mais vale um pouco de tempo na tua presença do que muito tempo em qualquer outro lugar que o Senhor não esteja. Sabe, nós precisamos disso hoje em dia. A igreja precisa desse reavivamento de saber que não importa o lugar, nada é mais valioso que a presença do Senhor. Temos que entender que não há nada mais precioso, não há dinheiro, não há nada que substitua a presença do Senhor na nossa vida. E sabe, muitas vezes nós recebemos esse convite, mas não damos esse convite para outras pessoas. Muitas vezes nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares estão muitas vezes com feridas internas que não são saradas porque nem sequer alguém a chamou para ir para a igreja. Sabe, nós precisamos chamar os outros, porque recebemos um presente e esse presente não é só para nós, não é recluso. Esse presente deve ser distribuído. Tanto é que quando Cristo olha para os seus discípulos antes de subir aos céus, ele diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo: olha, divulguem essa boa nova a todos que vocês encontrarem. Divulguem essas boas novas a todos que eu desejo falar com eles, que eu desejo falar com todos que ouvirem essas boas novas.
Sabe, a igreja há um valor. Não deixe que Satanás tire esse pensamento da sua cabeça. Não deixe que o inimigo faça sua mente titubear entre dois pensamentos. Não. Tenha um firme pensamento, firme fundamento de que há um propósito na igreja. E o propósito na igreja é que um ajude o outro, um que fortaleça o outro. Porque esse é o propósito da igreja. Porque, como eu já disse, se não fosse assim, o Senhor não teria feito com que a igreja fosse criada. Entenda que sim, há um propósito em Deus na igreja. Viva esse propósito, Senhor, na igreja que Ele tem para você. Viva mais uma vez na casa do Senhor. Entenda que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Entenda que o lugar mais precioso, não há dinheiro, não há nada que compre, é a presença do Senhor. Dê valor à presença do Senhor. Não a rejeite, não trate a presença do Senhor como se fosse qualquer outra coisa, não. Dê o valor que a presença do Senhor merece. Que Deus abençoe você e até amanhã.